essa energia dos nossos, o mentor da casa, né? Lembrando que nós estamos no COLIN, que é o Circle of Life Institute, que significa Instituto Círculo da Vida. Então, nós vamos ter aqui o nosso querido Wallace para fazer o estudo desta manhã abençoada. Contigo, querido. Obrigada. Bom dia a todos. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês esse domingo para tentar passar aí para vocês um pouquinho do, desse tema aqui que é tão interessante, que é bem-aventurados os puros de coração. Então, a gente fala da uma das maiores necessidades do espírito, que é tentar aí purificar o nosso coração, né? Então, é uma necessidade que a gente precisa, que nós necessitamos, né? Alcançar. Então, o que se trata esse capítulo? Então, ele é todo. Esse capítulo, então, ele é o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele tem esses títulos aqui, que são Simplicidade e Pureza de Coração, Pecado por Pensamento, Adultério, Verdadeira Pureza, Mãos Não Lavadas, Escândalos, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Tem as instruções dos Espíritos, deixai que venha a minha criancinhas, e bem-aventurados os que têm olhos fechados. Então temos esses 6 títulos aí. Aí aqui, que nesse primeiro título, que é o Simplicidade e Pureza de Coração, a gente tem um evangelho de Mateus e de Marcos. Então tá assim: Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Aí no segundo, apresentaram a Jesus então umas criancinhas, a fim de que ele as tocasse e com seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que apresentavam. Jesus, vendo isso, repreendeu-os e lhes disse: Deixe vir a mim as criancinhas, não as impeçam, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. Eu vos digo em verdade, que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criancinha, nele não entrará. E tendo-os abraçado, abençoou-as e impondo-lhe as mãos. Ah, esse daqui é o quarto. Então, aí aqui lá nesse trecho, nesse título de Simplicidade por esse coração, tá, mas, como se fosse uma explicação para mim, né, quando eu li. E aí tá assim: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso, Jesus toma a infância como um emblema dessa pureza, do mesmo modo que tomou com a da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando que os espíritos da criança pode ser muito antigo e que traz renascendo o que traz, renascendo para a vida corporal. As imperfeições de que não se tenha despojado em suas precedentes existências, só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exatamente a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente. Porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o dizer de Jesus, de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, para os que se assemelhem. O Espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, e assim Jesus está com a verdade, quando, sem embargo, da anterioridade da alma, toma a criança por o símbolo de pureza e simplicidade. Então, nesse primeiro trecho de Mateus, que está tão bem-aventurados são os puros de coração, né? Então, bem-aventurados são aqueles que conseguem vencer as suas más tendências, os seus vícios, né? Os seus vícios, tantos físicos quanto os vícios morais, e buscam os valores espirituais, né?
para se purificar. E, e lá em Marcos, quando ele fala sobre, quando Jesus passa essa mensagem de que as criancinhas são os puros de coração, na verdade eles se assemelham, né? Porque na verdade as criancinhas, elas são com aquela inocência, com aquela pureza, elas como não atingiam ainda a maioridade, eles trazem tem essa inocência, né? Então, o que eu entendi aí? O entendimento para mim ficou, deixa eu ler aqui, gente. Eu tô lembrando do, da semana passada, quando o Márcio falou do medo, né? Medo de ser apresentado. Não adianta, toda vez eu fico nervoso, acaba que me perco um pouquinho, mas enfim. Ah, então a criança traz para a gente essa simplicidade, inocência e pureza, para que ela possa ter a chance de um recomeço melhor que a vida, com a ajuda dos pais que ali lhe dão muito amor por trazer essa ingenuidade e pureza. Até porque se ela viesse para o mundo com os traços de uma criança, com os caráteres e as ideias de um adulto, e se viesse a conhecer o seu passado, não faria sentido a reencarnação, né? Então, o que eu entendi desse trecho, dessa passagem de Marcos, é que Jesus, não é a criancinha, né? O espírito ali. É aquela fase que a gente precisa buscar, né? Se purificar, se melhorar, né? Lá a gente venceu nossos vícios, nossas más tendências, né? Então é isso. Foi isso que eu entendi um pouco sobre esse trecho, assim. Vocês... É isso mesmo. E a criança, ela é aberta, é como se fosse um vaso, né? Um vaso que na mão do olheiro pode ser moldado. Então, aí o que me fez pensar nisso foi exatamente o que você colocou aí, você escolheu para colocar, simplicidade e humildade. Uhum, Então, é importante a simplicidade e a humildade para que a espiritualidade trabalhe conosco. Porque se a espiritualidade vem para me assistir, mas eu estou dando todas as minhas exigências, falo, eu vou fazer que a espiritualidade quer, mas eu quero que ela faça isso para mim aqui, sabe? A gente não está sendo simples, a gente não está sendo humilde, a gente não está sendo como a criança. A criança, ela tem esse lado de ser aberta à educação, ela não sabe nem falar, né? uhum, Assim, então, depois ela começa a falar, mas precisa da orientação do pai. Então, eu acredito que os benfeitores espirituais precisam de pessoas que se colocam abertos ao aprendizado, abertos a escutar e a seguir, né? uhum, Porque você vai entrar nesse ponto aí, porque o, o texto que a Fernanda lê hoje tem tudo a ver com o tema. É incrível como que as coisas se conectam. Não lembro mais o que é, mas quando ela estava falando, eu estava lembrando que a gente tem estudado essa semana lá em casa, que é a questão em que no Velho Testamento, e você vai tocar nisso aí, negócio da boca, que é o que entra ou o que sai, uhum, sim, é que a gente faz muita encenação que está em Isaías. A gente não coloca o nosso coração na nossa crença muitas vezes. A gente aprende como é que é a formalidade e faz isso, inclusive até na lavagem das mãos, que você vai falar daqui a uhum, pouco. Mas isso aí não é simplicidade, isso aí é uma coisa mais formal. E, e isso aí, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, né? isso, eles verão a Deus. Então, para poder perceber mais, a gente tem que estar aberto. A gente não pode chegar impondo, né? Eu estou aqui para falar contigo, Deus, meu nome é Márcio, eu trabalho nisso, o que você vamos fazer? Não é assim, né? Sim, com Eles certeza. estão bem na nossa frente. E seguindo essa purificação, com certeza a gente vai vendo Deus, né? Cada dia que a gente vai se melhorando, tanto batalhando aí contra os nossos vícios, contra as nossas más tendências, a nossa moral, né? E a gente vai vendo, realmente vai vendo Deus aí, né? Porque acho que só assim a gente vai conseguindo se melhorar e vai evoluindo para ver a Deus, né? Assim, Deus está em tudo, né? Então, deixa eu passar aqui para o próximo. Então, pecado por pensamento, adultério. Nesse trecho do Evangelho, né?
eu vou ler aqui para vocês. Então, aprendestes que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em coração cometeu adultério com ela. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém, num sentido mais geral. Muitas vezes Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado todo e qualquer mal, qualquer pensamento mal. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porque aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer, ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Então, nesse trecho do Evangelho, o Espírito nos alerta sobre o poder do pensamento, né? Então, eles estão nos dizendo que além dos atos de maldade que cometemos, né? Além dos... Não é só, a impureza não está só no físico, né? Também está no nosso pensamento, né? Então, que também nos torna impuros de coração. E o exercício que eles dizem aí nesse título é: toda vez que a gente pensar no mal, a gente precisa repelir, né? Porque vai chegar uma hora que a gente nem vai pensar no mal, né? Assim como eu acredito que toda vez que a gente tem, é inevitável a gente pensar no mal, às vezes a pessoa cometendo uma maldade, a gente já pensando mal para aquela pessoa que está cometendo aquele mal, né? Então a gente fica nesse ciclo. Então, eu acredito que toda vez que a gente pensar no mal, a gente tentar repelir e, e orar, se possível, para aquela pessoa, ou quando aquela pessoa fez um mal para a gente, em vez de a gente retribuir, a gente sempre pensar no bem, por que que aquela pessoa tá agindo daquela forma comigo, então ela deve ter um porquê, né? E a gente precisa não retribuir essa maldade com pensamentos ruins, né? Pra gente pra gente tentar se purificar, porque a gente está sendo impuro quando a gente pensa assim. Então, eu acredito que isso acontece nos outros mundos, né? Nos mundos mais evoluídos, as pessoas já nem não existe mais esse pensamento de maldade, né? Então, como a gente está nesse mundo aqui de provas e expiações, eu acho que esse é o nosso caminho, né, para a É, evolução. o pensamento é a língua dos anjos, né? Então, quando a gente está nos outros mundos, a gente não fala, a gente lê o pensamento do sujeito. Então, aí a complicação vem aí, sabe? Porque aqui a gente ainda passa, né? A gente não vê o que está pensando, a gente pode, às Uhum. vezes, sentir um pouquinho, mas, inclusive, à medida que a gente vai se melhorando na humildade, na fraternidade, vem a intuição. A intuição é quando você consegue ver já o que está um pouquinho por trás. Né? Isso é coisa que para a gente exige, demora bastante Ah, tempo, com sabe? certeza. Mas uma das coisas, porque nos outros mundos, e até a pessoa quando sai desse envoltório físico aqui, ele já começa a ler, mesmo que não a gente não percebe, né? Por isso que a gente pensa que todo mundo está em tudo em quanto é lugar. Na verdade, é porque a gente consegue ler o pensamento, né? Então, a Uhum. língua verdadeira é o pensamento. É, porque a A gente gente realmente, a gente esconde nosso pensamento e a gente usa a fala para se expressar, mas é um trabalho bem complicado aí, né, mano? Porque a Todo gente, a peso gente precisa precisa, a gente ter. precisa, esse exercício eu acho que a gente precisa ser feito assim diariamente, porque é um caminho longo, a gente vai trilhar e para chegar lá e realmente, né, a gente conseguir realmente se expressar só com pensamento. Seria maravilhoso a gente não ter essa maldade, a gente pensar mal do nosso próximo aí. E aqui encarnados, a gente, por exemplo, assim, a gente não sabe o que os outros estão pensando, como o Mário falou, a gente sente. Mas nós somos vigiados 24 horas, porque todos os nossos pensamentos, a espiritualidade sabe, a espiritualidade da luz, né? Que Uhum, tem essa capacidade de abrir e ouvir, porque os maus não ouvem. Tanto que às vezes a gente nem se expressa verbalmente, fica só no pensamento, que muitos espíritos ainda ignorantes não sabem o que nós estamos pensando. Mas a espiritualidade da luz, ela está tudo registrado. Então, a gente tem que realmente substituir os nossos pensamentos para a gente estar sempre sintonizado com a luz e nunca com esses irmãos uhum. vivos. Que... Talvez não entenda o pensamento, mas sente a sua energia também, né? Isso, E aí sintoniza exatamente. com eles. Com O melhor é buscar, cada um de nós, começar de Márcio, a buscar a consistência
entre o falar e o pensar. Porque senão é um conflito, né? A pessoa fala Uhum. assim, eu viro para a pessoa e falo assim, ah, eu gosto muito de você, mas no fundo o pensamento dele, eu não gosto nada de você. Aí você vai sentir esse conflito aí e vai ficar vivendo nessa situação. Então, o melhor, aí a Jane falou aqui, pensar sempre o bem é que leva a gente para frente. O Paulo fala, avalie tudo, olhe tudo, analise tudo, mas se retém no bem. E se a gente tomar isso como princípio, como roteiro, aí, como você Uhum. falou, o esforço tem que ser Tem que ser diário, né? Esforço, Chico também vontade. disse, né? Chico também disse, né? Ah, mas é muito bom você vai direto, você sabe que você não sabe o que eu penso, né? Assim, É porque todo a mundo. reforma, né, a mudança ela tem que vir de dentro Pra para fora, fora. Por né? isso, né, vai limpar primeiro o pensamento, né? Porque se você limpar o pensamento, a boca já não vai falar, né? Isso. Já vai pensar antes de falar. É, Isso. Se a gente começar a pensar antes de falar, já melhorou bastante. Estamos vendo bastante crianças infantis. Com certeza. Então, aí que o Márcio falou agora há pouco, né? Verdadeira pureza. Verdadeira pureza. Mãos não lavadas. Então, os escribas e os fariseus não tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhes disseram: Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? E Jesus lhe respondeu: Por que violais vós outros o mandamento de Deus, para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe. E este outro, seja punido de morte aquele que disser ao seu pai ou sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito o seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faça a Deus, vós é proveitosa, satisfaz a lei. Ainda que depois não honre, nem assista ao seu pai ou sua mãe, tornarão assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Então, hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, né? Quando disse: Este povo que honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração, em que em vão que me honraram ensinando máximas e ordenações humanas. Então, depois de tendo chamado o povo, disse: Escutai, Jesus, escutai e aprendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem, o que sai da boca do homem é o que macula. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem. Por enquanto do coração é que parte os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem lavar as mãos, não é o que o torna impuro. Então a gente precisa realmente, além do pensamento, né? O que sai, o que sai da nossa boca, né? Então, o homem mais uma vez fazendo errado, achando que estava aqui com Deus, por lavar as mãos, né? Quando fazem as refeições. Então, aí Jesus nos fala da importância do nosso interior e não do exterior. É muito importante a gente fazer a nossa reforma íntima todos os dias para que não possamos, para que possamos melhorar internamente para irmos purificando nosso coração, nossos corações. Então, é aquilo, né? Principalmente esse último trecho que está fazendo maledicências, né? Que é o que nos torna impor, é o que eu mais vejo hoje numa reunião de amigos, às vezes a gente encontra uma pessoa que não vê um tempo, acontece de falar assim da vida dos outros, né? A maledicência é o que eu mais vejo que hoje, então, é o que eu trouxe. Às vezes a gente acaba participando porque a gente não quer ser inconveniente, não quer, a gente acaba querendo dar nossa opinião, né? E às vezes a gente acaba sendo, compactuando com aquela maledicência, né? Então é isso. Então a gente precisa realmente, claro que igual a gente estava falando sobre a gente cuidar do nosso corpo, que esse aqui foi nos dado esse presente aqui para a gente poder ter essa encarnação, mas o mais importante mesmo é o nosso interior, nossa moral, né? Então, essa parte da maledicência, o que eu vejo muito, é uma coisa que é o que a gente mais precisa aí
melhorar para tentar tirar essas impurezas, né? Porque é muito, eu escuto muito ciclano falando de fulano e fulano falando de ciclano, e a gente nunca sabe quem está errado, quem está certo. Óbvio que todos somos falhos, né? Mas esse julgar e esse falar mal, acho que não cabe a nós. Eu acho que a gente pode entender, aqui não eu entendo, talvez todo mundo tem seus motivos, tem seus porquês. Não é o concordar ali, mas eu entendo, mas vamos falar de futebol, Esse coisa mais. É né? interessante que você está falando aí, Wallace, que o evangelho é a conduta moral do homem, Uhum, né? E então, quando Jesus dá essas máximas aí, a gente pensa que é tão facinho, né? Mas quando ele falou das crianças, ele está falando com autoridade. E é um requerimento para entrar no reino dos céus, é a humildade, é a simplicidade. uhum, Ponto. Nesse outro aqui, eu já vejo quanto que os dogmas religiosos atrapalham a pessoa a crescer, às vezes, espiritualmente. O que pensa fazer para você lavar a mão ou não? Um hábito higiênico, você vai acabar acontecendo com isso. Mas uma coisa tão simples, mas os dogmas religiosos, eles predominam além do seu crescimento espiritual. E as sim, pessoas veem isso como uma coisa amargada. Um exemplo do lavar as mãos, né? uhum, À medida que você começa a deixar dogmas de lado, você dá vazão para esse crescimento interior, uhum, essa reforma íntima que Jesus também fala por aí. Tudo muito lindo, mas é muito devagar a introdução disso, sabe? Porque tem níveis diferentes. Olha, você vê, quando Jesus falou há 2000 anos atrás, e sim. nós estamos aqui ainda remundando aí na mesma coisa, tentando Querendo lavar a entender. mão, né? Não, ir lá por mão, Márcio. E achando que é mais importante do que um pensamento mais puro. Um pensamento ou uma fala, né? Esse é verdade, porque eu fico pensando, né? Exatamente, muitos, esse caso do lavar as mãos, né, a pessoa achando que ela está fazendo com que Deus está vendo. Olha, eu tô lavando minhas mãos para fazer Tô minha certinho, refeição. tô Eu fazendo tô, Não, é, isso eu tô fazendo, tô no caminho Jesus fala, certo. ali é uma encenação. É. A gente aprende a encenar as coisas para dizer, olha, tá vendo como é que eu tô gostando? Olha aqui, ó, Né? né? Uhum, Mas não é, porque é uma coisa mais interna. Então, E também. Jesus explica no Evangelho, é, falando que não pode comer isso, não tem nada a ver, porque o que você come vai para o estômago é eliminado. Agora, a palavra que você solta vai no coração, e ali, às vezes, registra, ele fica ali para uma eternidade aquilo. Então, a gente tem que ter cuidado com o que fala, o pensamento, a fala, porque Uhum, causa danos ao coração, e é Hum. registrado, né? Essa diferença do que é mais importante, né? Às uhum, vezes, você falando aqui, quando a gente está em rodinha de amigos, né? Às vezes a gente machuca as pessoas sem perceber. Quando a gente verdade. concorda com uma coisa estúpida, ignorância, sabe? Um comentário que a gente deveria, talvez, ter autoridade, assim, se você não desse nenhum motivo, mas às vezes a gente der um sorriso, a gente der concorda com Isso. um pensamento estúpido, até uma fala estúpida, de julgamento. E o que a É. gente falou que ali sai energia. E às vezes você acaba machucando a pessoa que você nem percebeu que você está machucando. Às vezes o outro lado está sabendo que você está concordando com aquilo, com aquela maledicência ali, Uma estupidez. e isso é muito complicado mesmo. E voltando pro Vinde as Minhas Criancinhas, é aí que eu acho que encaixa, né? Porque a criança, na simplicidade dela e na conexão dela com mais do lado de lá do que pro lado de cá, né? Até os 7 anos, ela é pura do coração. Porque quando ela não gosta, ela não gosta, ela fala. Quando ela gosta, ela gosta. A criança é mais fácil, né? Você compreender. Porque se ela não gostou, ela demonstra aquilo. Se ela não gosta de uma pessoa, é a mesma coisa. E a gente, por conta de uma sociedade, talvez, não sei, a gente encena, né? Você não gosta, mas você. Então, assim, pra que a gente faz isso, né? Pra que a gente se submete a fazer uma coisa que a gente não gosta, para depois a gente ficar com um pensamento? Então, assim, engloba uma coisa na outra, né? E aí eu acho que linka muito bem isso. Essa inocência, essa pureza, né, da criança com a verdadeira pureza e Uhum. lavar as mãos, né? Não, e assim, né? Aí vai se abrir uma caixa de coisa para falar até agora, né? É. Porque, na verdade, todos os chakras da criança estão abertos. Ele está conectado com Jesus, ele está conectado, ele não tem a maldade, ele não tem a maldade do ego. À medida Uhum, que a gente chega nessa idade que começa a despertar, aí pela sociedade, pelos produtos que a gente usa, os nossos chakras vão fechando.
Então, o que a gente tem que começar a fazer é se abrir isso mais tarde, né? Então, deixar que essa conexão, porque nós que somos todos médios, tá? Então, isso, na verdade, é você se alinhar com a energia do divino, que a gente falou. Por que que a gente pede às pessoas para fazer o evangelho em casa? Para que a gente possa já ir abrindo isso tudo, para que esse ensinamento comece a entrar, a energia comece a entrar no coração da gente novamente, porque já foi aberto uma vez, a gente fechou. Agora está na hora de abrir novamente. Sim. Interessante isso tudo, né? Isso aqui é É. uma boa confusão. Voltando também no que ela falou, nesse mesmo capítulo, ele também fala sobre essa pureza da criança, por ela não trazer as suas tendências das outras vidas, né? Dizem que a adolescência começa a vir as coisas das vidas passadas, né? Então, assim, tendências, pode ser boas ou pode ser ruins, assim, a gente tem nessa transição da adolescência. Então, até lá, a criança, a gente sabe que tem muito uns anõezinhos, né? Parece que sai falando e o entendimento é aquela coisa, até criança terrível também tem um pouquinho de maldade que a gente vê. Eu não sei como é que se encaixa aí nesses quadros, mas enfim, o que eu entendi quando ele fala dessa pureza das criancinhas é exatamente isso, porque o espírito é como se ele, quando ele veio puro e claro, né? Quando ele nasceu. Então, esse restart que a gente dá, né? Quando vem uma criancinha, quando o espírito nasce. Então, ele nasce puro e ignorante, né? Então, eu acho que a gente nasce assim, tem que se tornar assim. Não, no caso, não ignorante, mas puro, né? A gente sempre tem que caminhar aí para isso. É, é interessante como uma criança, as nossas já estão grandes, mas tem gente que é uma criança pequena aí, é porque a criança é muito receptiva, né? Eu estava lembrando aqui do Joe Austin, que é um pastor, ele falando que o bebezinho dele lá na cama, lá, e ele chegava e falava, olha, você vai ser uma pessoa de Deus, você vai ser uma pessoa que vai fazer muitas coisas boas, e aí você vai alimentando e falando isso, ele vai virando a criança, principalmente se for uma voz do pai ou da mãe, ele acredita naquilo e vai firmando, e depois lá na frente ele vai se apresentar como uma pessoa segura, como uma pessoa, né, corajosa, consciente. É muito importante esse investimento nesse período por causa desse momento em que a criança não está ainda associando com as coisas do passado para Uhum. colocar Diretrizes. novas diretrizes. E também a gente percebe, fazendo o que você falou aqui também, Rani, sabe? Mas assim, é vocês que têm crianças novinhas, então, mas assim, dependendo do que você fala do seu filhozinho, machuca o bichinho, sabe? E Com eles às certeza. vezes vivem com trauma, você vê tanta criança aí com trauma, porque os pais, a gente não percebe o mal, às vezes a gente faz, concordando com certa estupidez que a gente vê na sociedade, você já começa a machucar seu filho. É uma Uhum. responsabilidade que nós temos também. É bom o Espiritismo trazer isso tudo pra gente, que a gente já começa a ter essa responsabilidade. Uhum. Você é responsável ali, você está ajudando a moldar uma personalidade ali já e que ela seja forte, que ela seja alegre, mas dependendo do que a gente fala, que a gente alimenta, televisão, tudo influencia assim que a gente percebe. Nesse mesmo título, Simplicidade por ele está nesse capítulo 8 fala realmente da responsabilidade dos pais, né? De estar direcionando essa criança bem, né? Pra gente, além do amor e carinho, a gente tem que estar. Por isso que elas vêm daquele jeito, né? Vem com essa pureza, com essa inocência, para que a gente possa realmente expressar o nosso amor, né? Porque se É viesse com. diferente uma criança que cresce ou na doutrina, espírito, ou na igreja, ela tem os seus princípios, né? Então, Uhum. assim, eu acompanhei várias, assim, lá nos grupos de jovens lá da minha cidade, assim, crianças que cresceram na doutrina espírita, elas se tornaram palestrantes, assim, lá na universidade tem muito palestrante, assim, né? Então, assim, é diferente, né? O pensamento delas desde de criança já aberto, Uhum. né? Então, isso aí é muito importante. Não, como diz, não só na doutrina espírita, mas numa crença religiosa é diferente. Por mais que passe na adolescência, igual você, a gente tem as dificuldades e tudo, a gente está ali, a gente tem o princípio lá, não deixou os chakras fechar para depois se abrir. Eu Uhum. fiz uma reflexão há um tempo atrás que a gente tem tanta responsabilidade, né, em cima de educar uma criança, por exemplo, e
com o tempo, eu acho que enquanto éramos crianças, talvez, não sei, a gente percebeu muita coisa que a gente não queria e a gente acabou querendo tirar isso dos filhos para que eles não passassem aquilo que a gente passou. Então, tipo, meu filho não vai lavar louça porque eu tinha que fazer isso e agora. Então, assim, você criou mães sobrecarregadas, criou pais, né? E as crianças, hoje, aí você vê um monte de criança que não faz nada, um monte de adolescente que não sabe fazer nada. Não sabe lavar, não sabe conversar, por quê? Porque fica só no computador. Criou-se aquela cultura de ter, porque eu não tinha, meu filho vai ter. Então, você deu, e agora o que que ele faz com aquilo tudo? Ele não sabe fazer nada. Ele não sabe cuidar das próprias emoções. Por quê? Porque você blindou tanto a ponto de não querer que fosse igual com você, que você blindou. Então, ele não sabe fazer nada. Então, você vê que é um adolescente perdido. Ele não tem introdução à religião, porque você acha que era chato ir na missa, então você não obriga o teu filho, né? Ou alguma outra religião. Então, assim, tudo que você achou chato, você tirou. E agora o que que você criou? Aí, o que será do futuro, né, desses adolescentes que hoje estão perdidos, não sabem fazer nada? Então, assim, e hoje a gente se vê de novo tendo que né, antigamente, incluir, voltando. Então, assim, um ciclo, né? De tirar e agora voltar, porque tem que ter uma religião, tem que ter as obrigações, porque ele tem que entender que ele tem os direitos, mas também tem os deveres, né? Isso. Então, é uma coisa muito. Isso é tão profundo, é tão bonito isso tudo, porque a gente está falando que minha cabeça vai a mil aqui, sabe? Mas assim, olha se vê. E a gente fala, pelo que falar, evangelho lá, evangelho lá. Pessoal, pra quê, pra quê, pra quê? Se a gente começar bem cedinho, não importa, sabe, Wallace? A gente não vê às vezes. Olha que bacana que fez uma roda. Então aí a gente não percebe, porque o evangelho traz esses ensinamentos, eles vai despertando cada dia. Eu vou sempre na casa da gente no máximo no sábado, porque é bonito, a gente é tão conectado, sabe? E só estudamos o evangelho. E falando de coisa, mas assim, é porque o evangelho, nessa energia, nesse pensamento, ele vai limpando o ambiente, ele vai te trazendo uma inovação, ele te coloca um insight diferente, sabe? Então, diz que tudo que eu estou pegando, o evangelho tem que ser feito, a gente tem que falar, tem que quebrar a barreira. Através do evangelho a gente abre tudo, você vê um trecho, a gente, né? Não, e É olha, verdade. e esse tema aí foi estudado lá em casa ontem. Foi? Foi, né? Foi que eu estava lendo Isaías lá, abrimos com essa passagem. Está em Marcos 7, pode ver lá. Você pegou Mateus aí, né? Esse aqui? Não, não tá certo. E às vezes, Rani, é porque a gente concorda com tudo, sociedade. Ah, que tem que ter um computador novo. Eu não sei por que que essa criança tem tudo, tem que ter Apple, um iPad. Tá entendendo? Para ficar igual você tá falando, tudo de muleta, sabe? Lava vasilha igual eu, na minha casa, eu lavo, tô perguntando, sei lá, porque eu me acordo de manhã cedo, eu gosto de tocar na água. Então, quer dizer, são hábitos que eu aprendi dentro da minha casa. Vamos lavar vasilha, não tem problema. Com Terapia, certeza. Terapia. E agora tira essas coisas simples e humildes de tudo, que aí a pessoa fica esses robôs da vida aí, ó. Nem pode passar um aspirador lá. Pois é, tudo pode pensar assim. Esse tema vai bem longe, né? Pai, desculpa, viu, Não, Wallace? imagina. Eu que agradeço a participação de vocês. Então, o próximo tema é o escândalos. Se a vossa mão é um motivo de escândalos, cortai. Se a vossa mão ou vosso pé vós é objeto de escândalo, cortai-os, lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou de decoro. O escândalo não está na ação em si mesmo, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo porque este lhes faria sofrer orgulho, lhes acarretaria perda de consideração da parte dos homens. Desde que as suas torpezas fiquem ignoradas, é quanto basta para que se lhes conserve em repouso a consciência. Senão,
são, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro, de podridão. Vasos limpos no exterior e sujos no interior. É necessário que o escândalo venha porque este tem em expiação na terra, estando em expiação na terra. Os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A ação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de prova para os outros. É assim que todo mal tira Deus o bem e que é assim que do mal tira Deus o bem e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Se vossa mão é a causa de escândalo, cortai. Figura energética esta que seria absurda se tomada ao pé da letra. É que apenas significa que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo, isto é, é de mal, arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer também que para o homem mais vale ter cortado uma das mãos antes de servir essa mão de instrumento para uma ação do mal. Ficar privado da vista antes que lhe servirem os olhos para conceber maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem quer que aprenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. E muitas coisas, entretanto, podem ser compreendidas sem a chave que para, que para as decifrar o espiritismo faculta. Então é isso. Então, nesse trecho ele está bem explicativo, na verdade, né? Ele fala que às vezes as pessoas que vêm aí com as vidas passadas tiveram as suas más tendências, os seus maus pensamentos, ou agiram de maldade usando, né, no caso, uma mão, né? Que ele vem cortado do que é melhor ele vir sem uma mão na próxima vida do que ele vir, né? E cometer a mesma atrocidade que cometeu aí na vida passada. E os cegos é a mesma coisa, né? Às vezes é melhor ele vir nessa encarnação como um cego e ele se privar de ver e ter maus pensamentos daquilo e atrasar aí a sua evolução, que ele vir com os dois olhos, que é aquela visão límpida, né? E deixa eu ver se eu sei. Isso mesmo. Ele vem com aquela visão límpida e ter ter esses pensamentos ruins. Então é aquilo. Ficou bem explicativo para mim, né? Essa parte. E, e além disso, ele, lá no final está dizendo que para a gente compreender essas palavras que Jesus disse, né? Que não, para a gente não levar o pé da letra, né? Arrancar-os assim. A gente tem aí, hoje a gente tem o Espiritismo, né? Que pode nos facultar aí dessas dificuldades que a gente tem, essas más tendências que a gente tem. Então, hoje nós temos o Espiritismo. Antigamente não se tinha, mas como é que ficava ali o entendimento, né? Às vezes ele levava muito ao pé da letra. Acredito que era muito difícil para as pessoas ali quando Jesus falava ali por essas parábolas, o entendimento, né? Ninguém ia sair arrancando um braço porque cometeu um ato de um furto, de roubo ou de que matou alguém, né? Eu acho que isso serve, eu acho que essas palavras era o jeito que ele tinha para falar, é a época que ele veio e estão servindo para a gente para agora, né? Acho que para todo sempre. E, e é isso, aí a gente tem o Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, para que a gente possa aí facultar aí essas más tendências, né? Nossos maus pensamentos, nossos atos de Nós que maldade. estamos aqui com uma tendência. Não tem como, né? A gente tem É. que trabalhar nisso, a gente tem que entender que se eu puder melhorar um pouquinho agora, sabe? Que eu seja melhor do que eu fui. O Santo Agostinho fala muito isso no Evangelho. Mas aqui, como nós estamos no Evangelho, essa passagem aqui é o senso de justiça também, né? Ninguém é inocente. Todos nós temos uma coisa, principalmente na reencarnação, sabe? O que você comentou aí às vezes as pessoas vêm com uma deformação física para ajudá-lo. A gente fica com dó, que não é um sentimento bom. Não. Mas isso tudo faz parte de um crescimento, né? Hoje, de uma certa forma, a gente vai acabar crescendo, né? Uhum. No tempo certo.
E pode acontecer em vida também, né? Acho que o Márcio já explicou isso algumas vezes também. É, sobre, às vezes a pessoa está aqui nessa vida e tem que perder um dedo, e era para perder uma perna inteira e diminuiu, porque, então, assim, o arrependimento verdadeiro, né? Ele também pode te ajudar, né? Isso. Fazer aproveitar ao máximo que a gente puder essa vida, porque para nos evitar de chegar lá, o negócio do completista, né, Mário? É. Porque a pessoa ruim, a maioria Uhum. das pessoas que chegam lá, e por incrível que pareça, muitos espíritas chegam, olham e falam assim, poxa, podia ter feito muito mais, né? Com o material que eu já tenho, se eu tivesse encarado assim de frente, poderia ter aproveitado muito mais. Então a gente tem que aproveitar. Tem um slide ali que o espírito era pura darts. Uhum. É esse aqui. É o próximo? Não, acho que era o... Esse aqui, ó. É, Esse é o lá em último. cima, lá em cima. Hoje é o dia dele. Dia 4 de agosto é o Ó, dia. Uma coincidência, né? Eu olhei ali e disse, olha, o dia dele. Deixa eu botar aqui. Aí, então, aqui nas instruções dos Espíritos, deixai que venha a minhas criancinhas, tem duas mensagens, né? Então, eu escolhi uma aqui para a gente refletir. Então, deixai que venha a mim as criancinhas, pois tenho leite que fortalece os fracos, deixai venha a mim todos os que, tímidos e débeis, necessitam de amparo e consolação. Deixai venha a mim os ignorantes, para que os esclareça. Deixai venha a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. E eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatrizes? E a cicatriz é o amor, é a caridade. Se possuis esse fogo divino, que é o que podereis temer. Direis a todos os instantes de vossa vida. Meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas. Bendito sejas, porquanto é para o meu bem. Eu sei que a tua mão sobre mim se abate. Se é o teu agrado, Senhor, ter piedade da tua criatura fraca, dar-lhe o coração às alegrias sãs. Bendito seja ainda. Mas faz que o amor divino não lhe fique amodorrado na alma, que incessantemente faça subir os teus pés o testemunho do seu conhecimento, do seu reconhecimento. Então, se tendes amor, possuis tudo que há de desejável na terra, possuis preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos nem as maldades dos que os odeiem e persigam poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atacar, e vereis apagar-se da sua alma tudo que seja capaz de lhe expurgar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaro que seja adejado nos ares e já não se lembra da terra. Subireis continuamente, subireis sempre, até que vossa alma ine, inebriada, se farte do seu elemento de vida no seio do Senhor. Então, esse aqui foi de um espírito protetor, Bordeaux, 1861. Essa mensagem é muito bonita, né? Eu achei ela bem interessante aí essa que a gente precisa, né? Do amor e da caridade aí pra gente se transformar. Esse daqui eu não deixei muito assim, uma explicação, eu acho que ele ficou bem. É uma mensagem que eu entendi. Tem uma, acho que de João Batista também, que é bem bonito como
Tipo, a gente passar tudo aqui, eu peguei essa que eu achei bem bonita. Ah, aí tem nesse último aqui que fala sobre, deixa eu tirar aqui, que é bem-aventurados que têm fechados os olhos. Essa comunicação foi dada com relação a uma pessoa cega, cujo favor se evocará o espírito que é de É João João Maria Maria, Vianney. João Maria Vianney. Procura datas, eu pesquisei um pouquinho, mas eu não reparei na data. Ele desencarnou Legal. dia 4 de agosto, é o dia que comemora, né? Ah, é? Ah, que legal. Então, eu vou ler esse aqui também, tá? Então, meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus. Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram, pobre filha. Que ore e espere. Não sei fazer milagres. Eu sei que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que os foram assinaladas não são as atribuais, senão aquele que é o Pai de todos nós. Vossas aflições volvei sempre para o céu, o olhar e dizei do fundo do coração: Meu Pai, cura-me. Me fazer mas fazer que minha alma enferma se cure antes do meu corpo, que minha carne seja castigada se necessário, para que a minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que o possuía quando a criastes. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, e quiçá também a cura que apenas timidamente pedistes em recompensa da vossa abnegação. Contudo, uma vez que me acho numa assembleia onde principalmente se trata dos estudos, digo-eis que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse, convir que arrancasseis os vossos olhos se fosse mal, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar se tornar causa de vossa condenação. Quantos há no mundo que um dia nas trevas maldirão o terem visto a luz? Ó, sim, como são felizes os que por expiação vêm a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas. Podem ter mais do que vós que tendes límpida visão. Quando Deus me permite descerrar as pálpebras em algum desses pobres sofredores, ele, res- ele lhes restituir a luz, digo a mim mesmo, alma querida, por que não conheces, por que não conheces todas as delícias do Espírito que vive de contemplação e do amor? Não pedirias então que te, con, que te concedesse ver a imagem menos pura e menos suaves do que as que é dado entrever na tua cegueira. Então, ó bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mais ditoso do que vós que estáis, ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode alcançar-se com elas as esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Abertos os olhos, estão sempre prontos a causar falência da alma. Fechados, estão prontos sempre, ao contrário a fazê-la subir para Deus. Crede em mim, bons e caros amigos. A cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é com frequência o anjo tenebroso que conduz à morte. Agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espero que tenha ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir, quão jubilosa te sentirias. Mas quem sabe se o júbilo não ocasionaria a tua perda. Confia no bom Deus que fez a aventura e permite a tristeza. Farei tudo que me for concedido a teu favor, mas a teu turno, ora e ainda mais, pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Antes que me vá, recebei todos a vós aqui que vós achais reunidos a minha bênção. Então, é bem bonita essa, Lindo. essa
passagem, né? Que chamaram para ele para cura ali e, na verdade, às vezes a cura tá ali, né? Para a pessoa, né? Aquela cegueira não é ali é o remédio, né? É o remédio. Para a alma, né? Em vez de ser ela querendo a cura, sendo que a cura estava ali, né? Bem bonito. Esse espírito, quando estava encarnado, ele dormia pouco, porque era muito procurado, e ele procurava atender todo mundo, então ele dormia muito pouco. Ele tem um textinho que ele fala sobre as pessoas perguntando se ele está cansado. Eu não estou me recordando bem, mas parece que ele é bem procurado mesmo ali pela comunidade, né? Tentou parar, mas não conseguiu, né? Então, aí ficou essa nota aqui. Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se lhe buscar a causa numa vida anterior. Tudo aquilo que se dá o nome de caprichos da sorte, mas não é do efeito da justiça de Deus, que não inflige punições arbitrárias, pois quer que a pena esteja sempre em correlação com a falta. Se por sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados, por outro lado, nos aponta o caminho dizendo: quem matou a espada, pela espada perecerá. Palavras que se podem traduzir assim a criatura é sempre punida por aquilo que pecou. Se, portanto, alguém sofre o tormento de perda da vista, é que lhe, é que esta lhe foi a causa da queda. Talvez tenha sido a de que outro perdesse a vista. Se alguém haja perdido a vista em consequência do excesso de trabalho que, deixa eu colocar aqui para cima, trabalho que ali impôs, ou de maus tratos, de falta de cuidados, etc. Nesse caso, passa pela pena de talião. É possível que ele próprio, tomado de arrependimento, haja escolhido essa expiação, explicando a si estas palavras de Jesus. Se o teu olho for motivo de escândalo, arranque. Acho que é isso, pessoal. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, pessoal da internet, que espero que vocês tenham pegado aí a mensagem desse capítulo, que eu achei muito interessante. Para mim é sempre muito difícil expressar tudo aqui, o que eu li, né? Igual o Márcio falou na, na última, na última reunião que nós tivemos aqui sobre o medo de se apresentar, né? A gente se colocar aqui, em cima do muro e atrás, né? Eu sempre me vejo lá, mas quando eu chego aqui, não adianta. Foi ótimo, A gente Ótimo. tenta Obrigado. passar, eu espero que vocês tenham pego aí a mensagem. Obrigado, gente. Isso. Obrigada, Wallace, foi maravilhoso o estudo, foi né, o conjunto todo foi muito bom. Então, agora nós vamos para os passes. Eu vou pedir para o Márcio. Você está bem? Acho que não, sim. Não, é a Paula, mas a Paula não veio. Isso. Tudo bem? Eu passe com o Márcio. Ele vai pegar agora, né? Sure.